Estamos de volta aqui com Falando Nisso, terça-feira, dia do seu direito, falando sobre aposentadoria. Eu fico muito nervosa, gente. Eu fico nervosa mesmo, porque eu acho uma tremenda, desculpa a palavra, sacanagem o que fazem com o aposentado, quando tem gente mamando com a gente lá na terra do nunca, que chama Brasília, né, Luquinha? Muito triste mesmo, viu? Não tem como ficar nervoso, Eu fico não, nervosa. Só vou fazer a pergunta da Janaína Rodrigues. Ela estava comentando aqui, doutor, que o pai dela se aposentou no ano passado e ele recebia o auxílio-doença. Mas assim que ele se aposentou, cortaram esse benefício dele. Ela queria saber por que isso aconteceu, porque ela diz que conhece várias pessoas que se aposentaram e continuam recebendo o auxílio-doença. Em regra é assim, está lá no artigo 124 da 813, é proibido acumular esses dois benefícios, auxílio-doença e aposentadoria. O que ela pode estar confundindo é com o auxílio-acidente, que pode ser acumulado, é uma outra história. O auxílio-doença é aquela situação onde eu estou incapaz temporariamente para o trabalho. O auxílio-acidente é quando teve uma redução da minha capacidade para sempre do trabalho, perdi dedo. E aí vai ficar... Mas então, teve gente que perdeu o dedo e virou presidente. Ela deve estar confundindo. Vamos atender o telefone aqui antes que a censura me corte. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É a Ana. Oi, Ana, tudo bom? Tudo bom? Diga lá, minha linda. Eu queria saber uma coisa. É uma coisa que fica na minha cabeça, meu marido vive falando. Ele trabalhava e ele se acidentou num jogo que teve pela firma e quebrou o braço. Aí ele ficou encostado um tempo e depois parece que não sei se ele ficou aposentado ou não. E ele ganha esse dinheiro até hoje. Ele não sabe se é uma aposentadoria ou se ainda vão aposentar ele. Ele continua trabalhando? Não. Fala o valor para mim. Até a fábrica, inclusive, foi... Como é que fala? Fechou a fábrica. Tá. Quanto que ele Qual ganha? o valor? Quanto que ele ganha, minha linda? Ele está ganhando mais ou menos 900 e pouco. Então, em regra, eu teria que dar uma olhada. Não me parece que é uma aposentadoria, não me parece. Parece que é o auxílio-acidente. Parece que é o auxílio-acidente, mas não dá para ter certeza aí. E aí, como é que ele faz para se aposentar? É o tipo do benefício, vai estar lá um número de benefício, B46, B91, e pelo tipo de um benefício ele consegue saber se é aposentadoria ou não. Se ele está na dúvida, só ele ir até o INSS e verificar isso. Tá. Tranquilo. Agora, o doutor Carlos estava falando uma coisa bem interessante aqui durante o intervalo, né? Que tem o LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, que é um benefício concedido para pessoas muito pobres, né? Muito pobres mesmo. Então, a gente está falando do morador de rua, daquele idoso que está em asilo, das pessoas que não sabem que podem adquirir esse benefício. Como é que, por exemplo, se eu encontro um morador de rua ou se eu vou a um asilo, como é que eu oriento a família do idoso ou aquele morador de rua que ele tem direito a essa assistência? A LOAS vai ser dada para o miserável, deficiente e miserável idoso. Então ele tem que ser miserável e deficiente e miserável e idoso. Não pode ser só miserável. Só miserável não, isso não existe. Porque se ele é só miserável e tem força de trabalho, ele pode tentar arrumar um emprego. Esses dois aqui não. Basta que ele vá até uma agência do INSS e faça o requerimento. O grande problema é que muitas vezes essa pessoa não tem esse discernimento para fazer isso, né, Sol? Ontem eu estava dando uma aula, até que eu estava com uma turma bem grande, 400 alunos, eu fiquei bem bravo, porque eu falei, puxa, os órgãos representativos desse país não fazem nada, tem tanto benefício bom para ser dado e não são dados. Para que vai tirar dinheiro? Um salário mínimo, tem um monte de gente morando na rua, idosa, deficiente, que às vezes vive de esmola ou vive de favor, que poderia estar ganhando um salário mínimo e ter de volta a dignidade. Então, nesse caso, se ela não souber, procura a OAB, procura a Defensoria Pública da União, procura a Faculdade de Direito, procura um advogado especializado em direito previdenciário, porque muitos advogados também recebem pró-êxito. Ou seja, ou ad êxito. Ou seja, só quando ele ganha que ele vai receber. Então, muitas vezes o pagamento inicial não é impeditivo para entrar com a ação. Sem contar várias coisas, por exemplo, fralda geriátrica, medicação, remédio para diabetes. Tudo isso tem que ser dado de forma gratuita. Um pacote de fralda geriátrica custa mais de R$22, às vezes dá para 2 dias. Então. Isso é dever do Estado e direito de todo mundo. É correr atrás mesmo, viu, gente? Bom, bora lá que tem mais uma ligação, Pedrão. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Oi. Meu nome é Simone, eu falo aqui de São José dos Campos. E eu gostaria de saber se eu, como dona de casa, eu teria algum direito a estar recebendo aposentadoria. É claro que está pagando. Só que eu paguei, eu lembro que eu trabalhei por uns 2 anos. E de uns 20 anos eu não contribuí mais. Será que eu teria algum direito de estar contribuindo para depois ter uma aposentadoria? Ela só pagou 2 anos, doutor. Sem problema.
vai ter direito sim de pagar, sem menor problema. Ela vai pagar como segurada facultativa. E se ela for dona de casa baixa renda, ao invés dela pagar 11% sobre o salário mínimo, por exemplo, ela vai pagar apenas 5% sobre o salário mínimo. Tá. Então ela é um programa do governo federal, gerado pelo INSS, que fala, para quem é baixa renda. Quem é baixa renda no Brasil, Carlos, para esse fim? Pessoa que ganha até 2 salários mínimos. Tá, entendi. Renda, ela não deve ter porque é dona de casa. Então ela pode se encaixar nesse programa de baixa renda e pagar 30 e poucos reais para ter direito lá na frente a uma aposentadoria de um salário mínimo. Então, quanto tempo ela vai pagar isso? Em regra, por 180 meses ou 15 anos. Ok, então tem sim, minha linda, tem esse direito sim. E assim como as pessoas têm o direito de viver um sonho de família, a gente vai conhecer os nossos grávidos amanhã, será, Luquinha? Amanhã, será, Solange Moraes? Será, pessoal? Bom, toda essa terça-feira aqui no Falando Nisso é dia de viver um sonho, como a Solange falou, um sonho de família. E hoje a gente vai falar sobre o cuidado com a higiene íntima durante a gravidez. Sonho de família, by Laboratório Oswaldo Cruz. Boa tarde, meu nome é Juliana Paola, eu sou ginecologista e estou aqui para falar com vocês sobre a higiene íntima na gestação. A grávida, como toda mulher, deve ter sua higiene íntima, mas a grande preocupação nossa na gestação é o risco de infecção por queda de resistência. A própria gestação em si, ela diminui a resistência da mulher e aumenta alguns riscos para infecções vaginais. O aparecimento de corrimento, com prurido, com coceira, com mau cheiro, com mudança de cor, deve ser observada e, se a gestante apresentar, deve procurar o seu médico. O grande problema de infecção na gestação é o risco para trabalho de parto prematuro. Então, uma vez detectada a infecção, deve ser tratada. O que fazer para evitar essas infecções? Lavar a vagina com pH neutro. Toda vez que tiver relação, urinar após e lavar após a vagina. Dormir sem calcinha é uma dica interessante, porque faz com que a vagina ventile e isso ajuda a não criar flora para uma bactéria crescer ali ou algum fungo crescer. E pode ter relação sexual normal. Não precisa usar preservativo para ter relação e pode ter relação na gestação inteira. Se tomar esses cuidados, acredito que a gestante vai ter uma higiene íntima legal e não vai correr riscos durante a gestação. Bem, espero que as dicas tenham sido boas. Boa tarde, até a próxima. Então amanhã a gente vai estar sabendo aí quem é que engravidou aí no sonho de família. A gente vai acompanhar essa gravidez e a gente está muito feliz. Não podia ter presente melhor em 8 anos Falando Nisso, Luquinha. Com certeza, a gente está ansioso também para mostrar para você aí essa família linda que está nascendo, está crescendo aí, que a gente está participando disso, é muito legal. Bom, fica aí que a gente já volta e no próximo bloco a gente vai conversar muito com o doutor aqui, tirar as suas dúvidas e também saber as curiosidades do dia. Fica aí.